Olá, amados, nós tivemos um problema técnico. Internamente a gente tinha a imagem da Gabi louvando ao Senhor, mas você não conseguia, a gente não sabe o que aconteceu hoje, né? E a gente só ficou sabendo porque você entrou em contato e começou a nos mandar mensagens, mas daqui a pouco a Gabi vai estar de novo louvando ao Senhor. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. A gente não sabe que problema técnico aconteceu, mas o importante é que nós estamos de volta e tudo que nós estamos fazendo é para louvor e glória do Senhor Jesus. Seja bem-vindo novamente. Nós tivemos a abertura com o pastor Eduardo, louvor com a Gabi. Às vezes você não conseguiu ver todo o louvor, ficou um tempinho fora do ar, mas nós estamos de novo. Eu queria compartilhar com você a passagem do Senhor, que está em Lucas capítulo 7, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 7, é uma passagem linda. Nós vamos meditar um texto que falou muito ao meu coração. Eu perguntava para o Senhor o que Ele queria que falasse, qual era o nosso alvo para esta manhã, né? E Deus, com a sua misericórdia, Ele nos tocou o coração de maneira leve ontem, quando nós conversávamos com o pastor Eduardo. Eu disse: pastor, eu tô amanhã querendo compartilhar sobre um texto. E aí eu comecei a compartilhar com ele e a coisa veio lindamente. Eu queria que você me acompanhasse em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. 11 ao 17. Eu vou ler segundo a minha tradução, acompanha aí na sua. Vamos lá. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Lucas era médico e ele dá ênfase a essas curas, a esses milagres de vida, né? Nesse texto do capítulo 7, a gente observa algumas coisas importantes. Quando a primeira parte desse capítulo, ele fala do centurião de Cafarnaum, do servo a quem aquele centurião, esse chefe romano, gostava, admirava esse servo. Então ele não tem coragem de ir, mas ele manda que os seus amigos judeus sigam até ele, vão até Jesus pedindo um milagre. E aí Jesus, então, no caminho, vai, e uma coisa interessante. O centurião diz assim: você não precisa vir. Você não precisa vir. Porque tu és um homem de autoridade, assim como eu tenho autoridade sobre o meu exército, sobre as pessoas que eu digo, vão. Se eles ficam, façam, eles fazem. Da mesma maneira, se você der uma palavra, isto será o suficiente. E foi exatamente isto que aconteceu nessa primeira parte. Quando as pessoas voltaram, o servo estava curado e Jesus não foi até lá por causa da autoridade. Essa primeira parte do capítulo 7 nos mostra a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Ele tem autoridade, assim como ele aquietou o mar, ele também curou a doença sem nem estar lá, mas somente pela sua palavra. Por isso que lá em Gênesis nós vemos assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos. Jesus é o verbo
que se fez carne. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E aí, nós, continuando a leitura, entramos nesse texto de meditação para agora, que é a viúva de Naim. Queridos, Jesus, ele não parava em um determinado local, ele estava sempre andando, sempre caminhando em direção às aldeias, aos povos, aos necessitados, aqueles que eram excluídos. Sempre ele estava nesse ritmo. Ele não parava. Ele mesmo disse, eu não tenho nem casa para morar. E aí, ele vai com os discípulos para Naim e uma grande multidão o segue. Uma grande multidão segue a Jesus. Chegando ao portão próximo ao portão da cidade de Naim, por que portão? Porque as pessoas não eram enterradas, elas não eram enterradas dentro da cidade, as pessoas eram enterradas fora da cidade. Então, foi antes de chegar em Naim, a gente nem sabe se Jesus chegou em Naim, talvez ele tenha ido somente para lá, para realizar esse milagre. E aí ele encontra uma viúva, olha que situação. A mulher já era viúva, não tinha quem a sustentava, sua esperança era o filho, o único filho, e esse filho também havia falecido. O que a gente pode perceber é que a Bíblia diz, é porque é verdade, havia uma multidão seguindo esse funeral. Havia uma grande multidão seguindo o funeral, então a cidade, aquela aldeia de Naim, ela estava sofrendo, ela estava se condoendo da dor dessa viúva. A Bíblia não disse se essa mulher era esposa de alguém importante, se alguma pessoa simples, mas a cidade se comoveu. Então ela era, aquelas pessoas levavam a urna fúnebre para fora e ao mesmo tempo choravam copiosamente, eles estavam chorando quando levavam essa urna. E Jesus, pela providência de Deus, ele é Deus, e ele chegou no exato momento. E quando ele viu aquela circunstância, Jesus olha para aquela mulher inconsolável. Ela seria agora parte da margem da sociedade. Quem a sustentaria? Deus, em toda a sua palavra, a gente observa o quanto que ele orienta o seu povo para cuidar das viúvas. A sermos misericordiosos das viúvas. E aqui é uma das circunstâncias. Essa mulher era profundamente triste. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Não, pessoal. Não sei. Íntima compaixão. Quando você pesquisa essa palavra, íntima compaixão, é algo que dá dentro do estômago, assim, aquela reviravolta dentro do estômago que te aperta. Então, eu quero falar contigo o seguinte. Ele se moveu de íntima compaixão e disse, não chores, não chores. Ó, que coisa maravilhosa. Jesus olhou para aquela mulher, se moveu de íntima compaixão, ela tomou sobre ele a dor daquela mulher, e é assim que ele faz conosco, ele toma sobre nós a nossa dor. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si a dor daquela mulher. E chegando, tocou no esquife. E aquelas pessoas que levavam o esquife, que levavam o corpo, pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto, não era uma pessoa que estava em alguma outra circunstância, não, ele havia realmente morrido. Ele estava morto e Jesus ressuscitou esse.
Nós vemos na palavra de Deus 3 situações que ele ressuscita. Ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita esse jovem e ele ressuscita Lázaro. 3 circunstâncias que Jesus ressuscita narrado pela palavra de Deus. E de todos se apoderou o temor do Senhor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Antes dessa passagem, havia acontecido 2, Elias e Eliseu, que haviam ressuscitado 2 pessoas, 2 jovens. E agora Jesus ressuscita um outro jovem, o filho de uma viúva. Nós precisamos decidir que multidão nós estamos seguindo. A multidão da vida, a multidão que segue a Jesus, os seus caminhos, assim como os discípulos, ou nós estamos seguindo a multidão do sofrimento, aquela multidão que não percebe que Jesus tem tudo sob controle, a multidão que deseja ser abraçada por Jesus, ser curada por Jesus. E mais interessante é como esse capítulo se encerra. Olha como esse capítulo se encerra. João Batista envia os seus discípulos, envia seus amigos para ver o que estava acontecendo. E Jesus então vira para eles e diz para João Batista: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Somos nós que somos chamados a pertencer a essa multidão que segue a Jesus, a sermos discípulos de Jesus, próximos de Jesus. Somos nós que somos chamados a isso. Nós que somos chamados a isso. Nós somos chamados a sermos alimentados por Jesus. Nós somos chamados a sermos consolados por Jesus, abraçados por Jesus. As feridas, as nossas feridas da nossa alma, a lepra da nossa alma, aquilo que nós fomos machucados, nós somos exortados para sermos curados. E aquilo que nós somos curados, nós declararmos isso para as pessoas. E chamarmos as pessoas para uma nova vida, para um novo estilo de vida. Que tipo de vida nós temos vivido? Que tipo de sofrimento nós estamos focando a nossa vida, que não estamos olhando para Jesus? Assim como os discípulos, quando o mar estava revolto, balançando o barco, assim como esta mulher que chorava copiosamente pela perda do seu único filho, assim como o centurião de Cafarnaum que clamava por uma ajuda ao seu servo a quem gostava, assim como a filha do Jairo, assim como as irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro, choravam e todo aquele povo chorava. Não adianta mais, faz 4 dias. Precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. É Ele quem ressuscita os nossos sonhos, os nossos projetos. É Ele que tem compaixão de nós, é Ele que se move diante de nós. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si as nossas dores. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Nesse período em que tantas pessoas estão com medo, vivendo com medo do coronavírus, a não saindo de casa, e é o correto, por isso que nós estamos nos reunindo agora pela internet, até que nós sejamos liberados para ir. Precisamos respeitar as autoridades, mas o que eu te pergunto, como tem sido esse tempo dentro das nossas casas, muitas vezes não tendo o nosso trabalho corriqueiro, o nosso trabalho normal? Como nós temos agido? Deus pode tocar no nosso ombro e dizer: levanta-te. Por que nós estamos parados? Por que nós não estamos aproveitando esse tempo maravilhoso para mostrar o amor do Senhor para as pessoas? E principalmente sentir esse amor dentro de nós mesmos. É tempo
É tempo de vivermos ainda melhor com Deus, vivermos novos tempos com Deus. Ele faz grandes coisas, Ele faz grandes coisas. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Meus queridos, existe uma grande multidão chorando. Uma grande multidão seguindo a morte. Aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Quem não tem a vida tem a morte. Quem não tem a vida tem a morte. Quantas pessoas estão seguindo esse caminho da morte e que não conhecem a Jesus? Que não conhecem o bom pastor? Que não conhecem esse que tem misericórdia das nossas vidas? Ah, Senhor, é hora de nós nos despertarmos para esse novo tempo. É hora de nós despertarmos para que Ele possa tocar nas nossas almas, tocar e trazer a cura da alma, trazer a cura do nosso corpo, renovar os nossos projetos. O projeto de vida desta mulher foi renovado. Ela estava fadada a depender dos outros. Era uma sociedade completamente machista, onde as mulheres ficavam num segundo ou terceiro plano. Ainda mais uma viúva que dependia, mendigava. Quais são os teus projetos que estão parados? Quais são os teus projetos que estão parados? E Deus está hoje ressuscitando, tocando nesses projetos, dizendo: desperta, levanta-te. O que tem calado a tua boca, que não tem te permitido falar do amor de Deus? Vai, fala. Que ferida na tua alma com a igreja ou com outras pessoas cristãs? Quantas pessoas eu tenho visto que são machucadas pela própria igreja porque não suportam tudo lá fora, mas dentro da igreja são dambocas. Porque acreditam que o ser humano é diferente. Não, estamos todos em obras, estamos todos em tratamento. Precisamos desesperadamente um dos outros, Precisamos aprender, precisamos fazer parte dessa multidão, não uma multidão que segue a Jesus, uma multidão de discípulos que faz o que Ele quer. Desperta, levanta-te. Esse é o chamado desta manhã. Jesus tem compaixão de nós e íntima compaixão de cada um de nós. Precisamos escutar, levanta-te. Jesus dizendo para mim e para você: levanta-te, levanta-te. E nós levantando para os novos objetivos. Tá bom, Senhor, eu vou fazer. E Ele vai nos dar coragem, Ele vai nos dar ânimo para continuar fazendo o que precisamos fazer. Jesus disse para os discípulos de João: vai, conta. Quantas pessoas estão sendo curadas, leprosos curados, purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia o Evangelho. Anuncia as boas novas. Quem são os pobres? São aqueles que não têm Jesus, que não reconhecem Jesus em suas vidas. Eles estão mortos. Aquele que tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, simples assim. É hora de nós estarmos vivos. Viver essa vida abundante, viver uma vida abundante não quer dizer que seja isento de todo e qualquer problema, não será. Mas nós temos a oportunidade de viver uma vida nova. A viúva teve a oportunidade de viver uma vida nova. O seu filho, o único filho, teve a oportunidade de viver uma vida nova. O centurião, que reconheceu o poder, a soberania
A autoridade de Jesus teve a oportunidade de ver o seu servo, a quem ele gostava, estimava, viver uma vida nova. Quantas pessoas foram curadas por Jesus e Jesus agora nos comissiona a curar pessoas, a levar essa cura, a sermos agentes dessa cura, porque o poder dele emana através de nós. Efésios, capítulo 3, Efésios, capítulo 3, 20, diz assim, acompanha comigo, Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus opera em nós e através de nós, para nós termos a coragem de levar para as pessoas que nos cercam a vida, a restauração, o abrir os olhos. Aqueles que estavam cegos começam a ver uma nova oportunidade de vida. Aqueles que estavam no deserto começam a viver de mananciais de águas purificadoras, águas que brotam do trono de Deus para as nossas vidas. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o poder de Deus que opera em nós, queridos. Nós somos chamados para testemunhar, nós somos chamados para experimentar esse poder nas nossas próprias vidas. Nos teus sonhos, restauração da tua família, renovo na sua área financeira, na sua área profissional, na sua alma, aquelas feridas que te rasgaram durante todo o tempo, eis que tudo se fez novo, você está curado, eu estou curado, é um novo tempo, em nome de Jesus, querido. Vamos viver esse novo tempo, esse tempo de amor, esse tempo de alegria, esse tempo de restauração. Não importa se o nosso coração está triste, como se estivesse seguindo um funeral. No final, nós estaremos como essas pessoas, todas, louvando a Deus. E dizendo, há um Messias, há um Salvador entre nós, há um Consolador, há um intercessor. Há um intercessor. Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nada nos falta para viver essa vida abundante. E vida abundante é vida de força, é vida de coragem, é vida de restauração, mesmo diante dos problemas, das acusações que nós vivemos. Santo é o nosso Deus. Que capítulo maravilhoso. Que capítulo que nos traz ensinos fantásticos, maravilhosos de Lucas 7. Medita nele depois. Eu queria agora que nós juntos louvássemos ao Senhor aí, você da sua casa. Louve ao Senhor com a Gabi agora. Nós temos um cântico preparado. Eu clamo ao Senhor que nesse momento dê tudo certo com essa transmissão, porque esse cântico é maravilhoso para esse momento. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos novamente gravando, novamente falando a todas essas pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos deu hoje, da autoridade de Jesus. Obrigado pelo que o Senhor disse, que o mesmo Deus que
Mesmo Jesus, que tem autoridade, também ressuscita aquilo que está morto. E nos faz sair da multidão que segue a morte, que segue a desilusão, a tristeza, para a morte que segue a vida, que segue a alegria, porque Jesus disse: a minha alegria vos dou, a minha paz vos dou. Obrigado, Senhor Jesus, e que nós possamos ser orientados e fazer como os discípulos de João. Vai e diz para eles que cegos vêm, demônios são expulsos, leprosos são limpos e mortos ressuscitam. Que nós sejamos esse canal, por causa do poder de Deus, que atua em nós e através de nós. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Mais puro, mais puro, mais puro,
mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais perto de ti, 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 mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto. Eu vou mais alto contigo, Jesus, mais alto, mais alto, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto. Mais perto de ti, Jesus, quero estar mais perto, eu amo estar mais perto, esse lugar seguro, Jesus, a tua presença, eu amo estar mais perto, debaixo de tuas asas. Eu caminho mais perto, mais santo, mais livre. É incrível como me sinto livre, Jesus, debaixo de tuas asas. É incrível como me sinto independente quando estou ligado em ti. Quando estou ligado em ti, quando estou mais perto de ti, Jesus, porque está escrito, permaneça em mim, e eu permanecerei em ti, e eu permanecerei em ti. Louve a Ele e fala, Pai. Assim como João 15 fala que eu tenho que permanecer em Ti, eu quero permanecer em Ti. E não só João 15, mas eu estou lembrando aqui que em Daniel, quando o rei daquela época mandou que todos louvassem ao Deus dele, foi muito engraçado que aqueles que julgavam Daniel falaram ao rei
Ele que ore ao Deus que ele sempre ora. E o Deus do secreto, o Deus da intimidade, foi o Deus que salvou Daniel. Depois você pode ler essa passagem, que é muito profética. E por causa da vida de Daniel, todo aquele povo foi levado a conhecer o Deus que nos leva mais alto, o Deus que nos leva mais firmes, o Deus que nos deixa mais livres. E o Deus em que Daniel permaneceu nele, porque Deus conhecia ele. Seja conhecido de Deus, aproveite esse momento para louvá-lo e estar mais perto dele. Mais perto porque ele é santo e porque nós queremos ser santos. Mais perto porque continuamente perto nós vamos começar a nos parecer com ele. E nós vamos ficar mais puros, mais lindos, mais santos, mais livres, mais altos. Mais puro, mais puro, mais puro, mais puro. Eu quero ser mais santo, mais santo, mais santo, como o Senhor é santo. Eu quero ser mais livre, não viver de aparência. Eu quero ser livre de Jesus. Mais livre, eu quero ver mais alto. Eu quero viver no alto. O Senhor me fez pra ser alto. Mais alto. Mais perto de ti, 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 mais perto de ti. Mais perto de ti. E sobre a sua vida, eu declaro que tem permanência. Permanência para que, acima dos problemas, acima das tribulações, você veja o Senhor. Acima do pecado, acima de cada tentação, acima das suas dores, você veja que Ele já venceu tudo. Ele é vencedor. Ele é o nosso Deus amado. Acima de cada perseguição que o cristão tem nessa época, acima desse mundo mau, acima de cada desilusão, como nós cantamos, nós vemos um Senhor que é a nossa força. Ensina a te amar mais, ensina a obedecer, ensina a permanecer em ti. Ensina a ouvir as tuas palavras e ver que são mandamentos. Comece a falar com o Senhor palavras e declare sobre a sua vida e a vida da sua família palavras de permanência. Palavras de permanência no Senhor.
Fala-te, permanece naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é santo e irrepreensível. Ensina-te a amar e a te obedecer, que as tuas palavras sejam sobre mim, que as tuas palavras sejam verdades concretas, verdades concretas. Ó Deus, venha o teu reino, venha o teu reino sobre mim. Permanência na eternidade, saudades da minha casa, permanência na eternidade. Nós oramos, habita em nós, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Te adoramos, Deus, habita em nós, habita em nós. Ministra os nossos corações, palavras de permanência, assim como a tua palavra diz. Quero permanecer em ti. Quero permanecer. Eu quero te amar. Eu quero te amar mais. No secreto onde eu te encontro, eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais. Eu quero gritar nas minhas orações, que o mundo inteiro te encontre, para que eu possa ser capaz de falar. Eu te amo e vou ficar pra todo mundo ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou ficar pra todo mundo ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, te amo, te amo. Isso é produto do secreto. Quando nós nos derramamos no secreto a Ele nos dá capacidade, verdade das nossas palavras, da nossa vida, para permanecer nele, para que a nossa vida seja luz. Você pode falar. Eu te amo e vou gritar para todo mundo. Te amo, te amo, te amo, Deus. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu quero estar assentada contigo,
No mais alto lugar, Jesus, no mais alto lugar, eu quero estar sendo olhado e vigiado por ti, como de fato sou, debaixo de tuas asas, é onde eu me encontro, é onde eu me encontro, é onde eu me encontro. Como é bom louvarmos ao Senhor. Como é bom louvarmos ao Senhor. Eu imagino aquela viúva, teve um filho ressuscitado por Jesus, mas aquela multidão que seguia a morte, agora seguindo a vida, como eles estavam com o Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a sua benignidade, todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa e com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, e exultarei nas obras das tuas mãos. Imagina a alegria desta mulher que teve um filho ressuscitado. Imagina a alegria daquela multidão que seguia o caminho da morte. E aquela multidão que seguia Jesus vendo mais um milagre. O milagre que você espera, essa está próximo de você. Aceita Jesus. Permita que Jesus entre na tua vida e faça a grande obra, que quebre todas as barreiras, que Ele cure a sua alma. Que Ele cure a sua alma. Durante a nossa trajetória de vida, nós somos tão machucados, quantas coisas guardamos em nosso coração. Às vezes nossos sonhos são enterrados, mas está na hora de perguntar para Deus, Deus, quais são os meus sonhos? Me acorda, toca em mim. E os novos sonhos do Senhor, ou talvez até os antigos, que Deus venha restaurá-los. E aí o mesmo Salmo 92 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Mas tem um objetivo disso tudo. Nós seremos viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Tudo que acontece conosco, de bom, de milagre, de restauração, é para anunciar que Deus é reto, que Deus é bom, que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça. Fica com essa palavra para hoje. E eu quero te dar um recadinho. Apesar de nós estarmos nos reunindo pela internet, eu quero te pedir para que você continue fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Permaneça fiel. As despesas, os investimentos que a igreja faz continuam, mesmo nessa fase em que as portas daquele local, da Rua Campos Sales, não estão abertas, mas os trabalhos da igreja continuam. Os compromissos da igreja continuam. E eu queria agradecer por você que tem ofertado, que tem entregue seus dízimos pela conta bancária, por depósito em conta. Se você tiver alguma dificuldade, liga para a secretaria da igreja, passa um WhatsApp para a Joana, e que ela vai te dar todas as instruções para que você possa realizar o seu depósito. É muito importante. Nós temos muitos compromissos e essa é uma fase de transição, mas isso logo passará. Eu tenho certeza que Deus fará um grande milagre, assim como fez naquela multidão que seguia chorando para enterrar o filho de uma viúva. Quero orar pelo seu dízimo, pela oferta. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço
por todas essas pessoas que têm sido fiéis, Pai, que têm sido tocadas pelo Senhor para ofertar na tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o sustento para essa obra vem do Senhor. Nós clamamos ao Senhor que abençoe cada um dos dizimistas, cada um dos ofertantes, abundantemente, e que mesmo nesta fase de incertezas ainda, que as empresas que eles prestam serviços, que cada um das suas empresas continuem firmes, fortes, os empresários, os profissionais liberais, todos eles continuem firmes no seu trabalho, abre portas milagrosamente para aqueles que precisam de empregos. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor faça algo novo, algo sobrenatural, ainda maior na vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que têm ofertado, por todas as pessoas que têm entregue os seus dízimos na casa do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu queria te convidar para hoje à noite, às 19 horas, nós vamos estar juntos de novo, louvando ao Senhor, celebrando, vamos estar meditando na palavra de Deus. A gente sabe que internet pode acontecer o que aconteceu hoje, a gente não sabe por quê, mas como nos outros não aconteceu nada, nós cremos que agora também, hoje à noite também, nós cremos no poder de Deus, que tudo dará certo. Amém? Vamos orar ao Senhor com a bênção, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da nossa cidade, da nossa nação e sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra. É o que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Muito obrigado por você e sua família estar conosco nesse dia. Nós estamos celebrando o Senhor. É um novo dia. Curta esse dia com a sua família. Não se sinta enclausurado, não se sinta aprisionado. Nós estamos livres dentro da nossa própria casa para amar os nossos entes queridos, para restaurar relacionamentos, ligar para as pessoas que o Senhor te tocar. Vamos lá, um ótimo dia e um ótimo almoço. 19 horas nós nos encontramos. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém.